לשמאל או לימין, תלך ישר, כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב, אתה תמצא את הנתיב לירושלים. A história continua. Gente, a partir do momento que nós temos Herodes, a verdade, uma coisa que não falamos, é que mudamos e já não temos aquela autonomia, sino que viramos para o período romano. Significa que temos impostos para pagar os romanos. Eles são aqueles que têm conquistado a região. Herodes, quando Herodes estava como rei, virou rei, tinha o apoio dos romanos. Eles continuam depois, temos os reis romanos que estão também aqui. No ano 70 temos uma rebelião e essa rebelião acaba quando Tito destrói o templo. A cidade de Jerusalém é destruída um mês depois e os romanos imediatamente construem ou restauram a cidade mesma. Agora tentam mudar o nome para Ilha Capitolina, mas a cidade continua sendo Jerusalém para o mundo todo. A diferença é que, em vez da área do templo, em vez de ter este magnífico templo que nós tínhamos, os romanos vão colocar altares aos deuses romanos, Júpiter, Minerva, mas algum outro. Isso para que o lugar fique sujo, poluído, religiosamente falando. A partir desse momento, gente, pelos judeus, os rabinos mesmos falam que o lugar é proibido. Sendo que esse lugar é proibido, aquele lugar o local mais perto do templo, sendo que a esplanada do templo é aquela que fica proibida, okay? O lugar mais perto do templo vira o muro ocidental. A partir daquele momento, o muro ocidental tem mais um nome. Esse nome é Muro das Lamentações. Lá é onde as pessoas vão se lamentar, os judeus vão lamentar que o templo foi destruído e que não dá para construir mais um. E não dá para construir mais um porque está poluído. Gente, um dos motivos para o templo ficar tão importante, para ser tão, não para o templo, para o muro ocidental virar tão importante para virar o muro das lamentações, é justamente que na época de Jesus, a sala ocidental era o Santíssimo, ok? Era o lugar mais santo, lá onde tinha o Espírito de Deus. E esse Santíssimo estava quase tocando o templo. Dá para ver aqui. Temos o templo e o muro ocidental está atrás do templo. Bem que está quase tocando. Okay? Então, pessoal, a cidade já não é igual como foi. Mudou. Agora temos os templos, os altares paganos que estão na área do templo. Ao princípio do quarto século, no ano 314, o Império Romano vira católico apostólico romano. Constantino reconhece o cristianismo, adopta o cristianismo e vai impor o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Okay? É, portanto, católico porque a palavra católico significa em grego que é universal. Apostólico porque siga a linha dos apóstolos. É romano porque é o Império Romano. Constantino vai ceder Roma ao Vaticano. Ele muda a sua capital da Roma para Bizâncio. A verdade transforma Bizâncio em Constantinopla, mas é um pouco ruim falar que é o período constantinoplino. Pratica muito essa palavra, ok? Então, o período vira agora bizantino. Esse é o nome que tem. E vira bizantino, continua assim. Bizantino, praticamente 300 anos. Gente, nessa época, a cidade é assim como estava, ok?
dá para ver que a cidade, no período bizantino, era bastante grande. Cresceu. Mas a área do templo, aquela mesma área do templo que nós temos, é esta área que está vazia. Dá para ver que temos um cenário, temos uma esplanada, mas a esplanada está vazia, está em rumo. Dá para ver que as muralhas ao redor também estão pela metade. Okay? Isso é o que temos. No ano 638, o Islã, que começa 6 anos antes na Arábia Saudita, chega para aqui. Começamos com o período muçulmano, mas ainda a área do templo, a esplanada do templo, está vazia. Pessoal, a esplanada do templo vai mudar só no ano 691, quando a dinastia dos Umayyad vai construir o Domo da Rocha. Okay? Estou saltejando vários séculos, a verdade, mas aqui temos o Domo da Rocha, que é construído no ano 691, a 705 a mesquita de El-Aqsa, aquela da cúpula cinza, é construída também. Tudo isso acima da esplanada do templo. Fim do século XI, chega nos cruzados. Gente, a esplanada do templo, pela primeira vez e a última vez, o Domo da Rocha vira igreja. Primeira e última vez. Quase um século. Fim do século XII, temos o segundo período muçulmano. Os muçulmanos chegam e conquistam Jerusalém pela segunda vez. Isso acaba no século XIV, quando chega, o século XIII, desculpem, quando chegam os mamelucos, ou eunucos também são chamados. Eles estão chegando do Egito. E esse período vai mudar quando no ano 1518 chegam os turcos otomanos. Por quase 400 anos vamos estar com os turcos otomanos nesta região. Praticamente todo o Oriente Médio estava conquistado, quase todo o Oriente Médio estava conquistado pelos turcos otomanos. Mas, no fim da Primeira Guerra Mundial, 1917, dezembro de 1917, nós falamos que praticamente desde 1918, nós mudamos e temos aqui um novo governo. Esse novo governo é o mandato britânico. É um mandato que os ingleses vão receber da Liga das Nações para ajudar o povo judeu a criar o Estado de Israel, o Estado judeu. Gente, aquela época, já no século XVIII, estamos falando que o mapa de Jerusalém antiga é praticamente como nós temos hoje. Okay? Temos as muralhas que foram construídas pelos turcos otomanos no ano 1536. A partir de 1536, as muralhas de Jerusalém são exatamente iguais como nós temos hoje. Okay? E a esplanada do templo está no mesmo lugar que estava antes. A partir do século XVIII, praticamente temos os bairros divididos na mesma área, no mesmo estilo que temos hoje. Bairro Nordeste é o bairro muçulmano. O bairro Noroeste é o bairro cristão. O bairro Sudoeste é o bairro armênio. Armênios também são cristãos, ok? E o bairro Sudeste, que quase sempre foi o menorzinho dos bairros, foi o bairro judeu. É incrível. 1860, o bairro mais pequeno foi o bairro judeu. Mas 70% da população de Jerusalém também era judia, ok? Sempre foi a maior população da cidade. É uma coisa incrível, ou quase sempre. Pessoal, a partir daquela época, então, nós estamos com o mesmo plano da cidade. Isso muda quando, no fim do período do mandato britânico, temos a Guerra de Independência, que acaba, a independência é proclamada no dia 14 de maio de 1948. A guerra acaba um ano depois. Pessoal, nessa época, a cidade de Jerusalém ficou sitiada e depois a cidade antiga ficou nas mãos dos jordanianos. E para voltar a estar o bairro judeu, reunir com a parte nova de Jerusalém, que é construída a partir de 1860, mas toda Jerusalém fica unida a partir da Guerra dos 6 Dias, que é a guerra do ano de junho
de 1967. Ok? Depois disso, nós estamos chegando a esta foto, que é onde nós começamos. Lembram? Só que agora eu tenho certeza que vocês, olhando tudo isto, vão compreender muito melhor as muralhas, os muros da esplanada, a área que estamos falando do muro das Lamentações. Aqui é onde temos o bairro judeu. E aqui, na parte mais norte, temos o bairro muçulmano. É interessante porque temos aqui as escavações do sul do templo. Super interessante, muito legal para ver. Mas é difícil para mim falar qual das partes é mais legal. Mas ainda super legal, muito especial. E no norte da esplanada do Muro das Lamentações, temos a entrada para um túnel super especial. E o túnel que vai tocando o muro ocidental, o Muro das Lamentações, durante 250 metros vai até o norte. Quero lembrar vocês que o muro ocidental tem 486 metros de norte ao sul. A área do Muro das Lamentações, estamos falando de 60 a 70 metros. Ok? Pessoal, eu acho que tem poucas coisas que falam também como as imagens de Jerusalém. Tenho certeza que agora vocês olhando esta imagem de Jerusalém vão poder compreender muito melhor, vão poder falar muito melhor com a cidade mesma. Ok? Eu quero convidar vocês para chegar aqui pessoalmente, para chegar ao muro, que para nós, como judeus, é a maior sinagoga do mundo. Nós achamos que visitando o muro, orando no muro, é como um pouco como falar a Deus no ouvido. Uma coisa super legal. Não só isso. Falamos que em Israel, e principalmente em Jerusalém, que as pedras falam. Eu tenho certeza que vocês vão chegar por aqui, ou vão poder avistar o muro, vão poder sentir o muro de alguma maneira, e vão sentir essa conversa pessoalmente. Quero deixar vocês com esta imagem até nossa próxima palestra. Ok? Até já. ליד התחנה המרכזית, גשם על הכביש, ראיתי איש זקן יושב לבד ומחריש. לאן לפנות שאלתי, לשמאל או לימין, תלך ישר כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב, אתה תמצא את הנתיב לירושלים שבלב. זמן עבר, זמן עבר, זמן עבר, זמן עבר, זמן עבר. זמן עבר. ליד התחנה המרכזית, גשם על הכביש, ראיתי איש זקן יושב לבד ומחריש. לאן לפנות שאלתי, לשמאל או לימין, תלך ישר, כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב, אתה תמצא את הנתיב לירושלים שבלב.